Foi dada a largada para a campanha eleitoral do segundo turno das eleições. Especialista em direito eleitoral fala sobre as regras dessa segunda etapa. A corrida eleitoral continua para os cargos de presidente e governador em Rondônia. Há, portanto, algumas regras e mudanças. A campanha eleitoral já pode ser iniciada. Então, essa noite já se iniciam as campanhas políticas, com a possibilidade de reuniões, de aglomeração de pessoas, de articulações políticas. A propaganda eleitoral gratuita, aquela que é veiculada na TV e no rádio, ela se inicia no dia 7, perfeito? As eleições de segundo turno devem acontecer agora no dia 30 de outubro, último domingo do mês de outubro, vai acontecer as eleições. A partir do dia 27, 28 e 29, começa uma série de limitações. Entre as mudanças para este segundo turno, o especialista em direito eleitoral destaca o gasto de campanha, que se renova em 50%. Cada um dos candidatos tem a possibilidade de gastar até R$ 3.113.000 neste segundo turno. O tempo de propaganda eleitoral também passa por alterações. O tempo de TV. A gente conversou antes sobre como funcionava a distribuição da propaganda eleitoral gratuita no primeiro turno e o critério proporcional para a representatividade do partido. Esse critério agora se inverte. A distribuição do tempo é isonômica. Então, cada candidato terá metade do tempo da propaganda eleitoral gratuita, metade das inserções, há uma distribuição equânime. Candidatos que não entraram no segundo turno podem declarar apoio, respeitando a fidelidade partidária. Diego Vasconcelos destaca ainda a possível postura do eleitor em relação aos candidatos ao governo de Rondônia. Mas são dois candidatos do mesmo matiz político. São dois candidatos alinhados, com o Palácio do Planalto. Um dos candidatos é do partido do atual presidente da República, mas do debate eleitoral que nós pudemos assistir, existe um confronto muito grande de modelo de gestão para o estado de Rondônia. E é agora que o eleitor no segundo turno ele tem mais tempo. Vamos dizer assim, o primeiro turno é muito barulhento, são muitos candidatos, é muita gente falando. Agora, agora o eleitor vai ter que confrontar duas propostas e entender qual é a melhor. Afonso Chagas, cientista político, afirma que, em relação ao segundo turno para o governo do estado, a tendência do eleitor é observar mais a biografia dos candidatos do que o próprio plano de governo de cada um. Então, ele vai olhar mais biografias, mais capacidade de inserção em redes sociais, mas que veicula mais o nome em relação às propagandas do que aos programas de partido. Obviamente, Marcos Rocha tende a demonstrar todo o feito do primeiro turno, mas Marcos Rogério também muito vinculado a essa ideia, né, de tentar alavancar uma pauta, um programa mais de direita no Brasil, pode representar como solução, buscando captar ou atrair principalmente os eleitores que votaram para os candidatos do terceiro e do quarto, ou seja, do Léo Moraes, do candidato Daniel. Vamos ver o que vai. A gente agradece aí aos dois colaboradores, e particularmente ao Dr. Diego Vasconcelos, nosso querido amigo, que mais uma vez colabora conosco, trazendo seus comentários aí na área jurídica, do que pode e do que não pode acontecer. O próprio cientista político também trazendo as suas ideias a respeito de tudo isso. Vamos ter um pleito acirrado, com certeza absoluta, né? E vamos ver como é que vai acontecer. Aqui o debate já está marcado para o dia 16. E eu estou ansioso para ver os dois candidatos aqui, com essa plateia aqui, com esse auditório lotado, como aconteceu no primeiro turno, e as coisas devem tender a, quem sabe, aí sim a se definir por aqui o futuro dessas eleições, porque daí é tete a tete, um contra o outro, e o tempo todo os dois se enfrentando, porque aí não tem os outros candidatos, enfim, eventualmente vem um, eventualmente vem o outro. Agora é
é um contra o outro, é tete a tete, olho no olho, discurso contra discurso. Vamos saber o que vai acontecer. Dia 16 vai ser um domingo à noite, a partir das 21 horas, aqui na SIC TV, o debate do segundo turno entre os dois candidatos. Teremos as sabatinas também aqui na TV e lá na Rádio Parecis. Certamente amanhã nós já vamos ter as datas para colocar para vocês de quando é que nós teremos as sabatinas entre os dois candidatos, ou com os dois candidatos aqui na TV e lá na rádio.